Ora bom, vamos então começar. Porque estamos com um bocadinho de atraso. E eu já tenho hoje aqui muita coisa para meter, estou um bocadinho aflito, mas logo veremos. Bem, em primeiro lugar, já falámos sobre questões metodológicas. Qualquer dia estão a pensar que eu não sei mais nada senão questões metodológicas e que vou estar até ao fim do curso com questões de método. Hoje ainda tenho aqui uma coisinha pequenina sobre questões de método e depois vamos entrar propriamente já em matéria. Neste curso eu vou utilizar basicamente, como vão ver, ideias de juristas. É um curso feito na base de ideias de juristas e, no entanto, a história constitucional não tem que ser feita assim. Há colegas que fazem história constitucional na base dos textos da Constituição. Problemático, porque os textos da Constituição não têm um sentido só e é muito fácil cair aí em erros. O erro mais frequente sendo, como sabem, dar aos textos antigos o significado que eles hoje teriam para nós. Esse é o erro mais evidente. Outros fazem história constitucional com base na história política. Nós já tivemos na minha faculdade um colega que deu história constitucional antes de mim, que basicamente contava história política, história do dia-a-dia político do século XIX, e com isto, no fundo, estava, segundo ele próprio dizia, a contar a verdadeira Constituição. Como os alemães dizem, die lebendige Verfassung, a Constituição viva. Porque a Constituição viva é isso, é o que os políticos fazem todos os dias. Apesar de tudo, eu creio que isto é uma opção que tem os seus perigos. Na verdade, por alguma razão, há um texto constitucional. Por alguma razão, há uma doutrina constitucional, uma interpretação autorizada por juristas, de pessoas com autoridade, uma autoridade científica, naturalmente, que se pronunciam sobre a Constituição. E essa razão pela qual existem essas coisas, mesmo historicamente se verifica isso, é para dar uma certa fixidez, para fixar um pouco o sentido das coisas, para que a Constituição, neste caso, mas podíamos falar também do direito, não se desfaça na vida. O direito, de facto, não é independente da vida, nós sabemos isso. Mas não se dissolve na vida. É um momento, uma instância, um patamar da vida, que não reproduz, não é uma cópia daquilo que se passa todos os dias, porque tem uma intenção, mais conseguida, menos conseguida, de dirigir o que se passa todos os dias. Tem um elemento normativo que ultrapassa aquilo que é. É com base nisso, como sabem, que os juristas, enfim, costumam distinguir, uma distinção que me parece problemática, mas de qualquer modo tem a sua verdade, como quase todas as coisas, distinguir entre o ser e o dever ser. A vida é o ser, é o que se passa, e depois o direito é o dever ser. Nós podemos estudar a história da família. Não, podemos estudar a história da família com base em documentação não jurídica, literatura, com base em imagens, quadros, com base em outro tipo de documentos, relatos, sonhos, o que sei. Isso, eventualmente, reproduz inquéritos sociológicos, sociologia histórica. Isso reproduz a família tal como ela existe. Mas, na verdade, isso não é o direito de família. O direito de família comporta um elemento normativo, comporta um elemento de dever ser. É evidente que também é errado estudar a família pelo direito de família. Fazer um estudo da família medieval ou moderna por aquilo que dizia o direito sobre a família medieval e moderna. É uma completa distorção, porque nós sabemos que nas nossas famílias cotidianas, quando entra o Código Civil é porque a família já não existe. Quando entra a lei é porque a família saiu, não é verdade? De modo que há aqui, de certa maneira, uma incompatibilidade entre as duas coisas. Família regida por código não é família, seguramente. Há qualquer outra coisa, qualquer outra normatividade própria
quaisquer outros valores próprios, qualquer outro dever ser próprio das relações familiares, mas esse não é, na maior parte dos casos, o dever ser do direito. São deveres seres vários. São as exigências dos amores, como eles são entendidos em cada época, as exigências das deontologias da mulher, do marido, dos filhos, isto é, daquilo que numa cultura determinada, numa época determinada, se entende, o comum dos mortais entende que o marido deve fazer, que a mulher deve fazer, ou não, e o marido a mesma coisa, porque parecia que eu estava a dizer ou não só para a mulher, para que as coisas fiquem claras, eu depois digo já, a mulher é o marido, que os filhos podem fazer ou não. De modo que, isto era para dizer, nós juristas, nós historiadores do direito, temos que combater, os que estamos aqui, temos que combater realmente em duas frentes. Temos que combater na frente dos historiadores contra a tendência que eles têm para reduzir aos factos a realidade normativa, valorativa do direito e fazer uma história assim externa do direito, reduzir o direito a uma sociologia externa do direito, reduzir o direito aos factos que se passam numa sociedade e, no fundo, remeter a parte propriamente jurídica, as normas jurídicas, para subtilezas dos juristas. Uma coisa que nós ouvimos muito dos colegas historiadores. Quando começamos a falar da literatura jurídica e dos juristas e das leis e da Constituição e de umas construções mais ou menos complicadas que os juristas fazem, várias figuras jurídicas, o conceito de pessoa jurídica, o conceito de soberania, os nossos colegas historiadores dizem, bem, lá vêm estes com a sua subtileza jurídica. Aí, nesse campo de luta, o que nós temos que chamar a atenção é que essas subtilezas jurídicas são, desculpem agora usar uma palavra mais técnica, performativas. Isto é, são subtilezas que fazem coisas. A palavra vem da linguística e, na verdade, uma proposição performativa, ou o sentido performativo da linguagem, quer dizer aquilo que na linguagem não se limita a descrever, mas que está a propor ou a impor um comportamento. A expressão vem de Austin, que tem um livro chamado Doing Things with Words, creio eu. Agora não me recordo, mas creio que é isto. Fazer coisas com palavras. Realmente, quando eu cheguei aqui há bocado e disse, não disse assim, mas podia ter dito, a sessão está aberta. Com palavras eu fiz coisas. Se fosse num parlamento, esta coisa que eu fiz era mais importante. Porque queria dizer, tudo o que se passou antes de eu dizer a sessão está aberta, não se tinha passado. E tudo o que se passa depois de eu dizer a sessão está aberta, passou-se. A minha palavra transformou não ser em ser, do ponto de vista jurídico. Todas as conversas dos deputados, antes de eu dizer, e eventuais votações que eles fizeram, de braço no ar, ou até votações secretas, antes de eu dizer a sessão está aberta, não valem. Não são votações. Quando eu disse a sessão está aberta, realmente essas votações passaram a ter um significado determinado. De modo que isto é para dizer que com muitos conceitos jurídicos, fazem-se coisas. Os juristas tiram consequências materiais, substanciais, relativas aos interesses das pessoas, à sua vida, à sua propriedade, a partir de conceitos. Dizem, bom, os contratos têm que ser cumpridos, uma posição jurídica meramente conceitual. Os contratos devem ser cumpridos de acordo com as normas da boa-fé, como diz um artigo do Código Civil português. São conceitos, palavras, boa-fé, contrato, etc, etc. Mas, a partir daqui, um juiz produz uma sentença que atribui ou retira bens a certa pessoa. Isto é, mexe no mundo, com palavras mexe no mundo. Mexe na situação das pessoas no mundo, ou mexe a palavra dolo ou culpa, uma atividade dolosa, enfim, uma atividade criminosa dolosa ou culposa, dolo, culpa, conceitos, subtilezas dos juristas. Mas a verdade é que perante a palavra, com a palavra dolo ou culpa, uma pessoa pode mandar outra para a cadeia com 20 anos, por 20 anos, ou por 4 anos. Ou autoria e comparticipação. Conceitos, subtilezas jurídicas. Autoria, 20 anos de cadeia. Comparticipação, 4 anos de cadeia. Estou-me a lembrar do filme O Leitor, em que realmente uma das guardas SS é condenada a 20 anos porque é autora e as outras porque são comparticipantes. Bem, subtilezas dos juristas. Bem, mas uma subtileza
que custou uma 20 anos e custou às outras apenas 4. Doing things with words. De modo que é isto que nós temos que explicar aos historiadores. O que nem sempre é fácil. E que oferece Alves Gemara. Agora, temos o outro combate. O outro combate é com os nossos colegas juristas. Aos nossos colegas juristas temos que fazer um discurso que é exatamente o contrário. O historiador do direito é, por natureza, um esquizofrénico. Porque tem que fazer dois discursos completamente diferentes, consoante se está a dirigir a historiadores ou a juristas. Os juristas têm outra ideia, dizem, meu grande historiador do direito, estás aí a estudar a comparticipação, a autoria, o dolo, a culpa. Bonito menino, é assim mesmo que se faz. E nós aí temos que lhes dizer, não é assim que se faz. Porque justamente porque com estas palavras se fazem coisas, nós temos que estudar também as coisas que se fazem com elas. Isto é, temos que voltar a meter no direito a vida que os juristas cuidadosamente e expressamente tiraram do direito. O formalismo jurídico tirou a vida do direito. E os juristas ficam todos contentes com isto. Se finalmente temos isto arrumadinho. O direito está puro, como dizia Kelsen. Purificámos o direito. Purificar, para Kelsen, como sabem, queria dizer tirar todas as explicações sociológicas, tirar todas as explicações político-ideológicas, tirar todas as explicações sociológicas e construir um direito em que as normas se fundavam umas às outras. Qual é a fundamentação de uma norma? Outra norma. E quando estamos nisto, a realidade já escapou, a realidade já não existe, já não é eficaz para nada, nem para explicar, nem para legitimar, nem para interpretar, etc. Ora, é isto justamente que nós temos de dizer aos nossos colegas juristas. A nós, historiadores, compete-nos voltar a meter a vida no direito. E meter a vida no direito, o que é, finalmente? É mostrar o significado social, os resultados sociais, o impacto social que esta dogmática tem. Porque senão caímos numa história chamada Dogmengeschichte, numa história dos dogmas, numa história dos conceitos jurídicos. Essa história dos conceitos jurídicos que fez a sua época, que durou praticamente até os anos 50 do século passado, 1950, hoje não é mais aceito. Hoje os juristas, os historiadores de direito, estão muito interessados de novo nos conceitos jurídicos. Mas não para os tomarem a sério. Não para os levarem a sério. Mas para verem por um lado, o seu enraizamento em elementos mitológicos, em imaginários acerca do homem, da sociedade e do poder. E, por outro lado, para ver qual é o impacto social que esses conceitos têm na realidade da vida. Só por isso é que os juristas se interessam pelos conceitos. Para os situar, os historiadores de direito se interessam pelos conceitos. Para os situar, para perceberem porque é que este conceito surgiu nesta altura e que consequências teve que ele surgisse nesta altura. E que lutas sociais se travaram à volta deste conceito. Vamos hoje falar de alguns. E isto que eu estou a dizer serve justamente para isso que se vai seguir. Porque é que surge o conceito de nação? De onde vem esta ideia de nação? E que lutas semânticas se travaram à volta dele? Lutas semânticas quer dizer lutas de atribuição de sentido. Uns entendiam nação num sentido, outros entendiam nação noutro sentido, e realmente, porque é que uns entendiam nação num sentido e outros noutro? Isto é, de que imaginários dependiam eles, de que concepções profundas do mundo e da sociedade e da natureza dependiam estes sentidos dados por uns e por outros, e por outro lado, que consequências políticas, institucionais, na vida concreta das pessoas, tinha isto de se entender nação de uma maneira ou de outra maneira. Concretamente na história constitucional. O que é que queria dizer isto de entender a nação como o produto de um contrato entre cidadãos ou entender a nação como um todo orgânico que não vinha de um contrato, mas que estava lá inscrita na própria natureza. Consequências tinham. Consequências, como vão ver, enormes. A propósito deste breve exemplo da nação, falei em cidadão, outra palavra. De onde é que foi esta palavra? Como é que foi interpretada? E porquê é que foi interpretada de diferentes maneiras? Porque foi interpretada de diferentes maneiras. Que concepções do mundo estão por detrás da interpretação A ou da interpretação B
da palavra cidadão e que consequências decorrem, que lutas políticas se travaram a propósito do sentido destas palavras. São coisas como estas, a meu ver, que fazem a história, que fazem interessante a história constitucional, porque fazer assim a história constitucional faz com que nós estejamos ao mesmo tempo a aprender técnicas mentais que podemos e devemos aplicar à própria atualidade. Porque hoje os próprios conceitos de direito são objeto das mesmas lutas semânticas em torno deles. E também são iluminados nos seus vários significados, são iluminados por concepções do mundo, por perspectivas políticas, ideológicas, ou até mais profundas, daquelas que estão por detrás, quase antropológicas, ideias muito profundas acerca do tempo, do espaço. Hoje isto passa-se, portanto, se nós treinarmos as nossas capacidades ao fazer história para estes tipos de problemáticas, nós seremos juristas mais inteligentes nos dias de hoje. Na verdade, isto não é outra coisa senão o processo intelectual da interpretação. O que nós estamos a fazer para a história ao fazer isto não é muito diferente do que estamos a fazer hoje para interpretarmos um conceito que vem numa lei ou um princípio, etc. E, portanto, se soubermos fazer isto na história, sabemos fazer isto hoje. E o que o direito hoje precisa é que se faça isto. Porque o direito que hoje precisa não é de simplificação, é de complexificação. É de que o jurista se desabitue de pensar que um conceito de direito tem um sentido e um só, e se habitua a pensar que um conceito de direito pode ter muitos sentidos. É irredutivelmente, irremediavelmente polissémico, ambíguo. E que justamente o direito vive dessa ambiguidade. E é nessa ambiguidade que se travam lutas sociais, lutas políticas, lutas simbólicas, para utilizar aqui uma expressão de um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, lutas simbólicas importantíssimas nas sociedades de hoje. Bom, segundo ponto, vou trabalhar sobretudo com juristas. Sendo certo que, a propósito destas questões constitucionais, surgem frequentemente testemunhos, não de juristas, mas de filósofos da sociedade, de grandes filósofos. Quem faz história constitucional do século XIX é quase impossível não passar, embora rapidamente, numa esquina onde está Kant a fumar um cigarro, e noutra esquina onde está Hegel a ler um livro, e noutro canto onde está Adam Smith, não fazer nada porque é um liberal, não é? Ou seja, dizem que era um liberal, porque eu ainda um dia gostava de o encontrar e perguntar-lhe umas bem perguntadinhas para saber ao certo até que ponto ele era liberal. De modo que são zonas onde nós é um Carrefour onde nós encontramos filósofos, grandes filósofos que aparentemente até nem têm nada a ver com o direito. Bom, Kant escreveu sobre o direito, mas podia não ter escrito, Hegel escreveu por acaso também sobre o direito, mas podia não ter escrito, mas encontramos grandes filósofos do século XIX aí. E depois encontramos assim médios filósofos, Benjamin Constant, Destutt de Tracy, etc. Assim, os filósofos de enfim, segunda divisão, como é que vocês dizem? Segunda liga, não é? No futebol. Segunda divisão, exatamente. Sim, filósofos de segunda divisão. Mas esses ainda são um bocado filósofos. Agora, depois encontramos os juristas. Os juristas não são filósofos, professores das faculdades de Direito. Normalmente não são filósofos, alguns têm algumas pretensões a ser, alguns até acabam por o ser, mas no fundo fazem aquilo que os romanos já faziam. Os romanos diziam que os juristas são sacerdotes da justiça, dominam a arte do justo e do equitativo, a arte, baseado num reconhecimento, isto é, num conhecimento não aprofundado das coisas divinas e humanas. Exatamente é o que o jurista faz ainda hoje. Baseado num reconhecimento, não num conhecimento muito aprofundado das coisas divinas humanas, sejam as divinas as que forem e sejam as humanas as que forem, enfim, num conhecimento mais ou menos erudito, mas não propriamente filosófico, realmente enxertam aí, é daí que partem para concluírem uma série para criarem uma série de conceitos e de aquilo que chamam dogmas jurídicos.
na sua cadeia de raciocínio, se nós formos perguntar os porquês, então, mas porquê? Isto, você tem aí o conceito de, sei lá, não cumprimento, ou cumprimento. Então, e esse conceito, isso decorre de onde? Bem, ele é capaz de arranjar um degrau assim, mas decorre de não sei o quê. Mas se começamos a perguntar muito para cima, ele a certa altura diz, nada, isto é assim. Isto é assim. Quer dizer, algum mais erudito, é uma coisa que vem lá em... Olha, veja, na crítica da razão prática, Kant diz não sei o quê, mas ele não sabe bem a crítica da razão prática. Quer dizer, provavelmente nunca a leu e não entendeu, e seguramente não entendeu muito bem. Outros dizem, isto é Aristóteles. Mas Aristóteles viveu há quase 2000 anos, não é? Mais de 2000 anos. E num mundo esquisitíssimo, em que as pessoas pensavam, como diz um historiador inglês, like a horse. Pensavam como cavalos, isto é, pensavam tão diferente de nós que pareciam cavalos a pensar. E realmente, ter a pretensão de dizer, está bem, este meu conceito vem de Aristóteles, dizer, pá, estás a invocar um cavalo, isto foi... Porque realmente ele de Aristóteles não sabe nada. Sabe poucas coisas. Eventualmente leu alguma coisa de Aristóteles, alguma frase traduzida, possivelmente mal traduzida, mas não conhece o contexto, não conhece a obra de Aristóteles, bem, e a coisa termina ali. Isso, mas e Aristóteles, porque é que disse isso? Isso já não sei, sei lá com ele, vá perguntar ao Aristóteles. Isso também não interessa, porque o que me interessa é consequências praticáveis. E basta eu ir até ao Aristóteles, assim, o meu Aristóteles, basta ir até ao meu Aristóteles para resolver os meus problemas. Ora bom, porque é que estes juristas que funcionam desta forma, que funcionam intelectualmente desta forma pouco elaborada, não é? Não muito exigente, não muito rigorosa, com frequentes entimemas são silogismos em que uma das premissas não tem fundamento, com silogismos em que a premissa maior é problemática, pode ser assim alçado, ou a partir de palavras que têm vários sentidos, várias semânticas, a semântica vida, toda a história do aborto, a vida, não sei o quê, o feto tem vida, não tem vida, bem, mas está bem, mas o jurista, o que é que sabe da vida? A vida é um dos termos de uma grande ambiguidade, não é verdade? Há muitos conceitos de vida, mas o jurista, à altura, chega, vai a um artigo, pega num artigo da Science, ou assim, uma coisa, vi um artigo na Science do ano passado, que dizia que, quer dizer, uns artigos como aquele da Science deve haver 150 mil, ou coisa assim do género, lidando com diferentes conceitos de vida, mas o jurista chegou, porque utilizou aquilo como uma espécie de arma de arremesso, a Science serviu-lhe como uma arma de arremesso, e chegou. Bom, são estes autores que, no fundo, por um lado, moldam o direito praticado, aquilo que efetivamente vigora. E no caso da Constituição, a Constituição praticada, aquilo que efetivamente vigora. E que efetivamente tem um impacto maior sobre o público. Porque o público também não resiste a explicações muito elaboradas. O público, se for a explicar muitas coisas acerca dos significados de antrópolos em Aristóteles, de homem em Aristóteles, bem, a essa altura aborrece e começa a dormir. Basta, Aristóteles já lhe chega. O conceito, não sei o quê, conceito de qualquer coisa em Aristóteles, de entropia, sei lá, num físico qualquer, isso chega-lhe. Muito mais o ótimo de Pareto, bem, não sabem o que é Pareto, mas basta-lhe isto, falar no ótimo de Pareto e tal. E, portanto, é este público pouco exigente, facilmente influenciável, que realmente acopla perfeitamente com o saber jurídico. E por isso o saber jurídico tem um impacto muitíssimo grande no público. É isto que faz o discurso, este discurso jurídico dos grandes números, este discurso jurídico normalizado. Realmente, o discurso jurídico ou filosófico não é um discurso normalizado, porque é acessível a menos gente, mas o discurso jurídico do jurista comum é um discurso normalizado. Os manuais que nós lemos por os quais nós estamos nas aulas, nos nossos anos de faculdade, nos primeiros anos, são aquelas coisas que, à falta de melhor, ainda nos vêm à cabeça. Quando nós queremos resolver um problema qualquer, devemos até ter lido coisas muito complicadas acerca do nascimento do sujeito no século XVII, coisas do Foucault e tal. Mas se o vizinho nos vem perguntar coisas sobre personalidade jurídica e coisas assim, a gente lembra-se do nosso professor de introdução e de umas frases que ele tinha lá, assim meias
meio esquisitotas e tal, que não tinham grande fundamento, mas que realmente o nosso vizinho compreende. Se eu for com o Foucault, o meu vizinho sabe, Espanha, obrigado, pá, eu volto cá agora amanhã com a minha mulher, vai a gente perceber isso melhor. Se eu abrir o livro do manual de introdução, que é feito, enfim, para pessoas iniciadas, eu percebo. De modo que esta literatura tem esta grande virtude de ser a literatura dos grandes números, a literatura normalizada, aquilo que produz ideias normalizadas. E aquilo que finalmente forma modelos ou paradigmas de apreensão intelectual da realidade. E é por isso que tenho seguido esta, já antes, em outra proposta de outros temas, tenho seguido esta orientação de, antes de ir procurar, enfim, as profundas raízes das coisas, mas o que é que os juristas diziam? Aqueles juristas que eram lidos pelos advogados, pelos juízes e até pelo público em geral. Aqueles juristas cujos provérbios, cujos brocardos, como se dizia então, aquelas frases redondinhas que os juristas são capazes de criar, cujos brocardos se transformam, a certa altura, em provérbios e que o povo repete sem saber exatamente qual é o verdadeiro significado deles juridicamente ou de uma forma elaborada, mas que servem para resolver questões. Para além disso, ainda lhes queria chamar a atenção para o seguinte. Quando estamos a falar, nós juristas e nós historiadores do direito, basicamente, os historiadores do direito e os juristas, às vezes não, mas basicamente, geralmente, comumente, nós lidamos com textos. Mas, curiosamente, para uma profissão que lida com textos, nós somos de uma extrema ingenuidade acerca dos textos. Sabemos muito pouco acerca da teoria do texto, da complexidade do texto. Pensamos que o texto é uma coisa banal, em que as coisas estão preto no branco, e que se lê e que está lido. Sem nos interrogarmos muito, e com grandes culpas, porque não se trata de novidades nenhumas, na teoria das ciências sociais, enfim, nas ciências sociais contemporâneas, já do século passado, do século XX, princípios do século XX, quando hoje é perfeitamente adquirido que o sentido dos textos é uma realidade fugidia, da qual se pode falar em vários sentidos, em várias acessões. E que, na verdade, nós temos, ao fazer história como ao fazer direito, que ter em consideração este caráter plurinivelado, pluridimensional do sentido. Bem, para não entrar em grandes complexidades. Mas o sentido pode ser desde logo encarado como o sentido daquele que produz o texto. Intentio auctoris, como diz Umberto Eco. A intenção do autor. O que é que o autor quis dizer? Bom, mas pode ser também considerado intentio lectoris, como aquilo que o leitor percebeu. As teorias da recepção, teorias da leitura, podem não ter nada a ver uma coisa com outra. Mesmo que sejam textos escritos por nossos contemporâneos. Lemos um livro, vamos ao cinema. O que nós entendemos do livro, o que nós entendemos do filme, pode não ter nada a ver com as intenções do autor. E até ousaria eu dizer, e por aqui me oriento muito, ousaria eu dizer que mais decisivo, se nós estamos do ponto de vista da identificação do impacto social dos textos jurídicos, mais importante é a intenção, é o entendimento do leitor que a intenção do autor. Quem escreve um livro já sabe como é. A gente escreve um livro, lança-o ao mundo, como lança um passarinho, como os chineses que compram pássaros para os libertar, não é? A gente abre a gaiola, lança o livro e depois ele é entendido. A gente não sabe mais nada. Sabemos vagamente de umas recensões nas quais nós não nos reconhecemos, quem escreveu livros sabe isso, que dizem coisas dos nossos livros que nós nem sequer imaginamos. Um pintor de arte abstrata, não é? Pinta um quadro, não sabem porquê, apenas talvez para gesticular frente à tela, não sabe, não é muito mais do que isso, é chamado action painting. E depois vê críticos de arte dizendo, bom, isto é o sentido da angústia, da profundidade. O homem realmente não estava a fazer senão action painting. Atuar e pintar. De modo que o sentido do leitor, outro sentido. Depois esse sentido não são nunca sentidos puros. São sentidos sempre mediados por
isto é, filtrados, encaminhados, dirigidos. E dirigidos, às vezes, já não apenas por palavras, mas por instituições. As palavras que eu digo, ou as palavras que vocês ouvem, casam-se, acomodam-se com universos de palavras que vão na minha cabeça e nas vossas cabeças. O vosso arquivo de palavras, o vosso arquivo de sentidos, o vosso arquivo de textos. Uma palavra que eu digo entra no vosso arquivo de textos. E aí ganha um valor novo, acomoda-se lá. Como uma pedra num tabuleiro de xadrez. Quando eu a mudo, ela muda de valor. Continua a ser igualzinha, não é verdade? Redondinha, se é um peão assim. Eu mudo e ele é igualzinho. A forma, mas na verdade o sentido mudou completamente. Consoante a casa que ocupa. De modo que as minhas palavras, quando entram nos vossos universos de leitura, elas mudam completamente de sentido. É uma mediação, neste caso, puramente intelectual, que se relaciona com as vossas leituras, com as cadeias de comunicação intelectual a que estão ligadas, com as revistas que leem, com os livros que têm à vossa disponibilidade, com as línguas que sabem ler. E isso provoca mudanças, por vezes, radicais no sentido comum das coisas. Dou apenas um pequeno exemplo. Quando se substitui como linguagem técnica do direito o latim pelas línguas nacionais, as línguas vernáculas, há certas literaturas que viviam dessa comunhão com o latim e da comunhão através do latim com outras literaturas jurídicas, de onde colhiam inspiração, que realmente se vêem cortadas. Por exemplo, em Portugal, enquanto a língua técnica, em Portugal, no Brasil, Espanha, na França, enquanto a língua técnica foi o latim, havia comunicação com a literatura alemã. Porque os alemães escreviam em latim. Quando os alemães começam a escrever em vernáculo, essa literatura quebra-se. Isso tem grande influência. Porque ao passo que Pufendorf, ou Vinius, ou Martin era austríaco, ou Cocejos, ou enfim, todos esses, ou Wolff, ou Leibniz, por exemplo, exatamente, ou Ainésios e tal. Quando eles escreviam em latim, uma edição saía em Halle, ou saía em Frankfurt, e passado 3 meses talvez estivesse em Lisboa a ser lida. Em Lisboa, em Coimbra, digo, na Faculdade de Direito, nos cursos do primeiro ano, dois livros de texto, era um de um austríaco, Carlo Antonio Martini, e outro de um alemão, Johannes Gottlieb von Ainésios. E os estudantes de Coimbra dialogavam com aqueles bichos da Europa Central sem grandes problemas. Agora, quando Savigny começa a escrever em alemão, e começa logo a escrever em alemão logo a partir das suas primeiras Vorlesungen, das suas primeiras lições, Savigny só é conhecido quando é traduzido em francês. E isso acontece muito tarde. E acontece muito parcialmente. E, portanto, Savigny apenas se conhece alguma coisa. O sistema do direito romano atual, só é traduzido em francês tardíssimo. E, portanto, até lá ele não entrou. Entrou alguma citação de Savigny, vinda talvez de algum italiano. Ou quem diz Savigny diz Purta, ou depois de Hering, ou assim, que são traduzidos muito tarde. Bluntschli, que no direito público tem muita importância, um suíço que escreve alemão. Mas o Bluntschli escreve nos anos 40, mas ele só começa a ser utilizado, por exemplo, em Portugal, lá para os anos 60, quando aparece uma tradução francesa de um tal Barthélemy. E realmente é sempre essa tradução francesa que é citada. É muito interessante, eu tive ocasião de estudar as compras de livros na biblioteca da Universidade de Coimbra durante o século XIX, e realmente livros em alemão, tive acesso às encomendas. E estudei aquilo, para já ainda não totalmente, mas por amostras, porque são muitos livros, e realmente livros alemães começam a entrar nos finais do século XIX. É quando se começam a entrar livros em alemão. Antes entram algumas traduções alemãs, mas livros em alemão começam só a entrar muitíssimo tarde. De modo que, estão a ver, aqui é uma modificação de uma mediação linguística, de língua técnica, mas que tem influências, porque, claro, entrar ou não entrar Savigny, entrar ou não entrar Purta, entrar ou não entrar Gerber, Hering, etc., isto depois tem consequências muitíssimo grandes na própria substância do direito, neste caso do direito público, na teoria da interpretação, por exemplo.
E isto já tem a ver, depois, com questões concretas, com as tais questões que dizem respeito à vida de cada um. Mas esta mediação pode não ser apenas, pode não ser apenas linguística ou intelectual, pode ser institucional. Isto é, há uma norma, ou há uma doutrina, ou há uma série de conceitos que se tornam carne, que encarnam, digamos assim, na vida, através de instituições. Através de tribunais, com a sua organização interna, de aparelhos administrativos, com a sua organização interna, que, por sua vez, essa organização interna tem uma linguagem própria e traduz aqui os conceitos em práticas, em rotinas, em fórmulas documentais, fórmulas tabeliónicas. E, portanto, quando esse conceito, ou essa noção, chega realmente ao fim da estrada, digamos, chega ao público, digamos assim, ele está, ou chega a um interlocutor, ele está a ser já mediado por uma série de práticas. E essas práticas têm durabilidade histórica. Isto é, não se pode substituir um conceito e, ao substituir o conceito, apagar-se todas as práticas institucionais àquilo que tinha dado lugar. É preciso muito tempo para que, substituído o conceito, substituam as práticas, os formulários. Sabem isso quando muda qualquer lei ou qualquer norma, que durante muito tempo ainda tem os formulários antigos, ainda não tem os formulários, quando muda a lei fiscal, por exemplo. Há sempre ali, de vez em quando muda a lei fiscal. Quase sempre para pior para os particulares, para melhor para as empresas. Mas durante ali uns meses, não há formulários, ainda não chegaram os formulários, este ano as declarações vão ser 3 meses mais tarde, porque tudo aquilo já está encarnado em práticas institucionais. Os funcionários ainda continuam a pensar à antiga, e nós às vezes, timidamente, lá vamos com a lei nova. Eu normalmente nas finanças sou sempre muito humilde, vou sempre com o serviço curvado, e eu acho aqui que há uma lei nova, mas o senhor é que sabe. Não, temos aqui uma circular que diz que não é assim, mas a circular quando é? A circular é do ano passado, mas já esta leizita que é... mas enquanto não vier a circular nova, nós somos obrigados a cumprir a circular. Aquilo corporizou. E, portanto, estas mediações de sentido têm que ser também levadas em conta. Bom, dito isto, queria justamente entrar, se vou saltar aqui uma parte porque depois vou falar nela, queria justamente entrar em matéria, chamada a atenção para o seguinte: a história do primeiro constitucionalismo, do período liberal. Sobre o período liberal teremos muito que falar, mas para já vamos deixar este conceito, que também é um conceito pré-formativo, mas vamos deixá-lo como puramente descritivo. O período do constitucionalismo monárquico, para simplificar, que em Portugal é mais que no Brasil, mas enfim, o primeiro constitucionalismo do século XIX. É um período de substituição de 2 grandes modelos de entender o poder e a sociedade. E em que, fundamentalmente, se cria, estamos a falar dos finais da segunda metade do século XVIII e depois de toda a primeira metade do século XIX, se cria e vagarosamente se implanta, se institucionaliza, se incorpora em práticas, se incorpora na linguagem das instituições um conceito novo. E esse conceito novo é o conceito de Estado. Aqui estamos numa palavra que tem história, uma palavra que não inventaram na altura, uma palavra que já vinha nas fontes romanas, ius publicum est quod ad statum rei romane pertinet. O direito público é aquele que pertence ao Estado da coisa romana. O que é que quer dizer Estado? Equilíbrio. Situação de facto. Poderíamos dizer talvez o interesse, mas já era forçar um bocadinho. Ou, por exemplo, conhecem uma instituição portuguesa ou brasileira, do tempo colonial, a Casa e Estado das Rainhas. Casa e Estado das Rainhas era um conjunto de bens e direitos patrimoniais e outros senhoriais que pertenciam, a partir de Dom João IV, que pertenciam às rainhas de Portugal. A rainha
era, digamos, senhora da Casa e Estado de Rainhas, que incluía uma série de terras, o senhorio de uma série de terras em Portugal, e além disso, uma série de direitos, etc, etc, etc. O que quer dizer aqui Casa e Estado? Bem, não é claramente Estado no sentido que nós hoje temos a palavra. A rainha, apesar de às vezes mandar mais que o rei, é o normal, aliás, nos casais, não constituía um Estado. Como nós dizemos, como nós consideramos hoje, não tinha bandeira, não emitia moeda, não tinha uma fronteira da rainha, ou da casa. Não, ela realmente era um dos elementos do reino de Portugal, a Casa das Rainhas. Então, casa e Estado, quer dizer, casa e situação patrimonial de rainhas. De resto, se forem correr as discussões das primeiras cortes liberais portuguesas, 1820, 1822, que estão consultáveis na internet e até por palavras, embora aquilo não seja muito bem feito e às vezes não funciona muito bem, se forem procurar a palavra Estado, a palavra raramente ainda aparece. Teoricamente já estamos numa época que diríamos que o Estado está construído. Já direi porquê. Mas a palavra ainda não é usual. Dizia-se administração, dizia-se reino, dizia-se outras coisas, mas Estado não se dizia. Estado remete para várias ideias. Podia dar aqui muitos exemplos de utilizações da palavra Estado no período medieval e no período moderno. Há até um livro de um historiador famoso, Strayer, que se chama Das Origens Medievais do Estado Moderno. A meu ver, é um livro mau. O historiador é bom, mas o livro é mau. Porque, na verdade, o que ele vai buscar é todas as palavras, todos os aparecimentos, as ocorrências da palavra Estado, e vai fazer o que nós chamamos, às vezes, uma história genealógica. Assim, olha, já lá estava uma ideiazinha que depois vem estar na ideia Estado. No fundo, como aquela ideia das criancinhas. A criancinha nasceu hoje, mas já tem os olhinhos azuis que há de ter. Ainda não tem o bigode, mas já tem os olhos azuis que há de ter quando tiver 22 anos. E já tem aquela mãozinha papuda que há de conservar até ao estado adulto. Como se as palavras e instruções tivessem assim uma espécie de crescimento. E ao estado foi-lhe crescendo o bigode e a barba, e etc. O estado porque é masculino, não é? Senão eram outras coisas. E até que se torna adulto. Bom, isso é, a meu ver, o erro de Strayer, é que, no fundo, baseia-se, trabalha sobre uma pré-compreensão biológica do conceito de Estado. Como se os conceitos nascessem, tivessem a sua meninice, ou a sua ninhez, depois a sua infância, a sua puberdade, finalmente a sua idade adulta e depois a sua idade decrépita. Bom, realmente este conceito tem história, mas essa história muitas vezes não tem nada a ver, é marcada não pela continuidade, mas é marcada pela ruptura. Não é marcada pela continuidade, mas é marcada pela ruptura. E agora, quando chegamos aos finais do século XVIII, realmente a palavra aparece mais frequentemente, pela primeira vez e com uma certa e progressiva frequência, com um conceito novo. E esse conceito novo aponta para várias ideias. Aponta para a ideia de unidade institucional. O Estado caracteriza-se pela sua unidade institucional. O que nós hoje costumamos dizer, dizendo que não há Estados dentro do Estado. Quando falamos, por exemplo, em alguma repartição pública, em alguma corporação, ou em algum setor do poder que tem pretensões de se dirigir a si próprio, nós dizemos, não há Estados dentro do Estado. E completamos isso dizendo que a lei é igual para todos e, portanto, uma ideia de generalidade e de unidade. Esta ideia, que hoje é corrente, era uma ideia absolutamente revolucionária. A ideia de que uma entidade política como um reino, uma monarquia, era única, tinha um princípio, era dominada por um princípio de unicidade. Não era verdade. Era dominada, pelo contrário, por um princípio de pluralidade e de confusão de instituições. Claro, acontece-me sempre isto. Eu tenho imenso boa vontade, faço uns esquemas ótimos, mas depois deixo apagar o computador, depois o computador nunca mais marcha e eu, além do mais, é mesmo isto. Eu prometo que estão coisas aqui escritas, mas juro que estão, mas não se vê ali. Qualquer coisa. Aqui. Apagou aquele está dormindo. Bem, mas esqueçam.
Ora, era este gráficozinho que eu queria mostrar. Vou baixar uma vinha. Assim, aí já está. Bom, o normal anterior era a uma monarquia, um reino, corresponder a pluralidade e a confusão jurisdicional. Isto é, dentro de um reino havia vários poderes. Devem estar muitos fartos de saber isso. Havia vários poderes com uma grande autonomia. Os conselhos tinham uma autonomia. E quando eu digo que tinham uma autonomia, era a autonomia real. Os conselhos tinham poder de emitir normas e tinham poder de julgar segundo essas normas. Tudo isso era compreendido num conceito que era o conceito de jurisdição. Jurisdição, a palavra vem do latim juris, dictio, quer dizer, capacidade de dizer o direito. Dizer o direito na generalidade, isto é fazer normas. Dizer o direito no concreto, isto é aplicar normas, fazer justiça. Uma família tinha jurisdição. O pai de família era o magistrado da família. E dentro deste universo da jurisdição doméstica, a jurisdição real não entrava, tal como não entrava dentro da jurisdição dos conselhos. O pai, quando aplicava uma pena, como por exemplo a morte da mulher ou a morte da filha, em casos contados, o caso de as encontrar em adultério, o pai matava-as não porque lhe passasse uma coisa má pela cabeça e ou bem ele mata um e outro, não. E ele estava a aplicar a pena de morte, era um magistrado. E esta era uma emanação da autonomia do poder. Reparem, os conselhos não tinham, as justiças conselheiras não podiam aplicar a pena de morte, mas no universo da jurisdição familiar, o poder do pai ia até a aplicação da pena de morte como magistrado. Como magistrado. Ou as corporações de mistérios, etc. Portanto, vários poderes dentro do Estado. O que levanta depois problemas interessantes de como gerir e acomodar esta multiplicidade de poderes. Em segundo lugar, o Estado aponta para a ideia de unidade jurídica, um só direito. Outra ideia que não era nada trivial nessa época, porque nas monarquias ou reinos de antigo regime, o normal era existir pluralidade completa de direitos, pluralidade total de direitos, direitos absolutamente autónomos, e que eram justificados da seguinte maneira pelos juristas. A sociedade é composta por corpos, por um conjunto orgânico de indivíduos. Esses corpos são corpos místicos, não são corpos reais, como das pessoas. São corpos místicos, são corpos que... místicos quer dizer que não são puros, no sentido de não são puramente corpos. São corpos, sim, têm um substrato físico, que são as pessoas que os constituem, mas depois tem uma parte mística que não se vê. E é isso, essa parte mística, que dá unidade. A família é um corpo. Uma câmara, um conselho é um corpo. Uma corporação é um corpo. Uma universidade é um corpo. E dizia um jurista do século XIV, Baldo, dizia: assim como os corpos, por sua natureza, têm que ter alma ou princípio vital, assim os corpos místicos têm que ter governo e, portanto, jurisdição. Ou seja, um corpo só é corpo porque é uma unidade orgânica. Um corpo só é corpo porque está organizado. E essa organização, esse governo, regime, ou essa jurisdição, estão para esse corpo como a alma está para os corpos físicos. Sem alma não existe corpo físico, enfim, para as concepções da época e para algumas atuais, sem regime, governo, jurisdição, não existe um corpo. Um corpo, por natureza, tem governo e jurisdição. Estão a ver se o governo, a jurisdição, consequente, lembro, jurisdição é emitir normas gerais e é aplicar normas gerais, se isto é um dado da natureza, cada corpo é autónomo juridicamente. Cada corpo tem direito por si. E, portanto, a acomodação de todos estes corpos tem que ser uma acomodação que não pode ser uma acomodação em pirâmide. Nós não podemos dizer o poder, como hoje dizemos, o poder dos conselhos é uma delegação do poder real, ou como hoje tendemos a dizer.
o poder dos, enfim, dos Estados, de alguma maneira, é uma delegação do poder da União. E o poder dos conselhos dentro dos Estados é uma delegação do poder dos Estados. E o poder enfim, da unidade abaixo, nós não temos em Portugal, vocês aqui também não, creio eu, seria também um poder delegado. Não, porque a delegação só é possível desde que, na verdade, haja unidade e, realmente, a cabeça da unidade pode delegar, enfim, nas extremidades, na periferia da unidade, um poder central. Se, na verdade, há vários corpos que têm poderes autónomos, o mecanismo de delegação não funciona. Portanto, aqui tem que haver um outro tipo de acomodação. Que, na verdade, é uma acomodação de que se fala muito a propósito da monarquia inglesa, mas que existe em todas as monarquias de antigo regime. É uma acomodação por checks and balances. É uma acomodação por contrapesos e controles mútuos. Porque como é que a monarquia encontrava a sua unidade? Como é que a monarquia não se desagregava? Como é que um reino não se desagregava? Não se desagregava porque cada corpo que o constituía se acomodava por uma espécie de tendência natural, se acomodava uns com os outros. Porquê? Lá está Aristóteles. Aristóteles dizia, porque nem todos são comunidades perfeitas. Isto é, nem todos podem satisfazer completamente as suas necessidades. Uns precisam dos outros. Todos são incompletos. E realmente perfeito é só aquela comunidade que tiver todas as valências. Que puder defender-se externamente contra os inimigos, etc. De modo como todos são imperfeitos, todos têm que chegar uns aos outros e viverem ali acomodados, segundo equilíbrios que são variáveis, segundo as épocas, e que são muito subtis e de várias naturezas, uns económicos, outros equilíbrios simbólicos. Porque é que o Estado precisa da Igreja? Não é por uma necessidade económica, é uma necessidade simbólica, espiritual. Porque é que um conselho precisa do monarca? Talvez porque não é suficiente, porque não tem forças suficientes para se defender externamente. De modo que há vários elementos que fazem com que várias simpatias ou amores, como se dizia na filosofia escolástica, várias simpatias ou amores que fazem com que estes corpos se cheguem uns aos outros. E por isso eu já disse isso, eu terei aqui alguém, e por isso é que o fruto, enfim, o símbolo natural da monarquia era a romã. Sabem? Conhecem a romã, não é? E porquê que era a romã? Por um lado, porque vista de fora, tem aquela forma perfeita, a forma mais perfeita, enfim, é o círculo. O círculo não, a esfera. Portanto, tem a forma esférica da perfeição, como os astros são esféricos. Mas se abrirmos, o que é que nós vimos? Vimos uma massa, como na goiaba, que de resto não é esférica. Vimos assim uma massa sem intestino, ou na banana, que também não é esférica, assim uma coisa que não tem informe. Não. Vimos uma série de elementos independentes, totalmente independentes uns dos outros, que nós podemos pegar num e destacá-lo completamente, mas encaixadinhos uns nos outros, que ali não cabe nada entre eles, perfeitamente coerentes, tendo encontrado um perfeito equilíbrio e coerência entre eles. E a unidade da romã vem disto. Claro, depois há uma casca que sustém aquilo tudo, sustém simbolicamente, mas na verdade o mais maravilhoso da unidade da romã não é o facto de a casca, porque não foi a casca que fez encostar aquelas bolinhas todas, nós diríamos, elas já estavam assim, todas encaixadas, vermelhinhas umas nas outras, quando a casca depois se veio formar. Não é a casca que constitui o cimento é a própria conjunção, simpatia das várias formas entre si. Este era um modelo de acomodação e de realização da unidade nas sociedades do antigo regime. E agora vem uma outra ideia. A unidade do Estado é uma unidade monolítica. É uma unidade que decorre da não existência de pluralidade. O Estado é uma só peça. E, portanto, a unidade do Estado é uma unidade hierárquica. É uma unidade de disciplina. Provém porque a cabeça manda nos membros. E não uma unidade feita de acomodação, de ponderação, de controles e equilíbrios. Não, aqui não há equilíbrios, aqui há disciplina.
É a disciplina que equilibra as coisas não estão equilibradas por natureza. Terceiro ponto, a ideia de Estado aponta para a ideia de soberania. E soberania é, na verdade, isto de o Estado ser absoluto, externa e internamente. O Estado é absoluto externamente porque por fora, por cima dele, não há nenhum poder que o limite. As antigas monarquias de antigo regime, anteriores aos meados do século XVIII, não eram assim. Externamente havia poderes que as limitavam, o poder da Igreja, por exemplo. Ou mesmo poderes de natureza religiosa. No fundo, os reis eram reis por graça de Deus. E graça de Deus não era um grande favor. Graça de Deus queria dizer que eles eram os lugares-tenentes de Deus. E ser lugar-tenente não é uma grande coisa. Não é ser patrão. Ser lugar-tenente é ser criado. Muitos pensam que, realmente, muitos reis, inclusive, pensavam que serem reis por graça de Deus, que, na verdade, era muito tipo... Não, sujeitavam-os a uma série de obrigações, mais do que direitos, de obrigações. Tinham que realizar na terra uma vontade que não era a deles, que era a vontade de Deus. Portanto, esta ideia da graça de Deus parece enobrecer, parece dar poder aos reis, mas na verdade tira-lhes poder, porque os submete a uma ordem que não é a ordem deles, não é a ordem real, é a ordem divina. E mesmo o inventor da palavra soberania, como sabem, foi Jean Baudin, que aliás disse muitíssimo vaidoso, vangloria-se, eu fui o primeiro a usar a palavra, mas depois de se dizer as coisas todas, acaba por cair numa série de contradições, quando diz, bem, o rei não é um conjunto de repúblicas independentes, o rei tem que obedecer aos princípios da religião, quer dizer, era uma soberania um pouco terceiro-mundista, não é? Uma soberania um bocado desvalorizada, em que realmente havia limites por baixo e limites por cima. Antes, o rei tinha o Estado, se quiserem, enfim, mas por isso é que não devemos falar de Estado, porque o Estado leva de contrabando... Estou na hora, vou já interromper. O Estado leva de contrabando uma série de ideias que nós não queremos e que não são a verificar, a ideia de majestas ou maioria, a ideia de preeminência do rei já existia no Antigo Regime, nas monarquias do Antigo Regime. Simplesmente era uma simples preeminência. Do mesmo modo que a cabeça é preeminente sobre o corpo. Enfim, nas concepções tradicionais. Hoje já quem entenda que as preeminências do corpo não são a cabeça. Mas enfim, vamos supor o que se pensava antigamente. As preeminências do corpo, a cabeça. Nós ainda dizemos um voto por cabeça, não é? Não dizemos, podíamos dizer um voto por 2 mãos. Um voto por 20 dedos. Porque já há alguns problemas, o tipo não tinha um dedo. Um voto por cabeça. Ao passo que um tipo sem cabeça, esse claramente não tem voto. Um voto por cabeça. Podíamos dizer um voto por coração. Podíamos dizer um voto por fígado. Um voto por estômago. Alguns gostariam da ideia. Um voto por estômago. Mas temos um voto por cabeça. Porquê? Porque a cabeça tem preeminência sobre o corpo. Mas que preeminência é esta? É uma preeminência apenas simbólica. Porque não quer dizer que a cabeça, por um lado, possa desempenhar todas as funções do corpo, não quer dizer que a cabeça possa desempenhar todas as funções do corpo, digerir, andar, no circo, talvez, muitas coisas, agora não vou pô-las todas. Não quer dizer, por um lado, isto, nem quer dizer não quer dizer que a cabeça possa desempenhar todas as funções do corpo, nem quer dizer que um corpo só com a cabeça possa sobreviver. Um corpo, se nós cortarmos a cabeça, há 2 coisas e não uma só que morre. Corta-se a cabeça, morre o corpo. Não, morre o corpo e morre a cabeça. Portanto, morrem 2 coisas. A cabeça não é autossubsistente. E de modo que esta preeminência queria dizer que o reino não podia existir sem rei, mas o rei também não podia existir sem o reino. E por isso é que na linguagem constitucional britânica o reino era representado por the king in parliament, o rei no parlamento. Rei e parlamento tornavam representar, o que quer dizer tornar visível o reino. Esta disciplina e, portanto, esta ordem são agora disciplinas racionais.
E a razão, no sentido em que se tomava o conceito nesta altura, é também unívoca. Há uma única razão, uma única ordem, uma única vontade, uma única razão. Reparem como isto contrasta com outra ideia anterior, de que o direito era uma ordenação natural. Era um arranjo das coisas. Um arranjo plural, porque as sociedades não são todas iguais. Porque a França não é igual a Portugal. Porque Castela não é igual a Aragão. E porque dentro da sociedade portuguesa há ordens diferentes. Ordens de famílias que não são entre si iguais. Que não têm os mesmos valores. Conselhos, uns são grandes, outros são pequenos. Uns têm uma história e uma tradição que fazem com que se ordenem de certa maneira. De modo que a ordem agora é conflitual. Ou melhor, a ordem agora nasce não da obediência a uma vontade única, mas nasce da ponderação de argumentos, de valores conflituais. Reparem como de alguma maneira nós estamos longe, nós estamos perto, da ideia atual de ponderação. Esta ideia que surgiu com a nova concepção de que estamos numa época pluralista, em que há vários valores, e esses valores têm que ser ponderados, porque eles são comensuráveis, podem-se medir uns em relação aos outros. E, portanto, há que fazer preferir uns aos outros, de acordo com as circunstâncias do caso. Isto aqui, na verdade, era a mesma coisa. Há valores jurídicos conflituais. Para além de que há valores jurídicos problemáticos. O direito, ao contrário da geometria, não parte de axiomas certos e necessários, parte de axiomas apenas prováveis. E por isso, para decidir, a partir de axiomas que são prováveis, problemáticos e, além disso, conflituais, é preciso uma capacidade intelectual própria, que não é uma capacidade dedutiva, não é da lógica dedutiva, mas é de, nós a chamamos ponderação. Eles chamavam iudicium, de um juízo. Um juízo quer dizer justamente isso, quer dizer uma ponderação. Um juízo é uma operação intelectual que tem por vista decidir entre várias posições contrárias. Uma pessoa com juízo é uma pessoa prudente, outra maneira de dizer as coisas. É uma pessoa que sabe comportar-se na prática, que tem a arte de conseguir combinar da melhor maneira, da maneira mais judiciosa, dizemos nós no português de Portugal, creio que no Brasil também se diz, da maneira mais adequada, mais prudente, valores contraditórios. De modo que o caráter judicial da ordem é uma componente essencial das monarquias de antigo regime. Em contrapartida, o caráter disciplinar, unívoco, forçoso da ordem é uma característica do direito do Estado. Mas vamos ver, enfim, isso faz parte da história que se vai seguir, vamos ver que o primeiro liberalismo vai oscilar nisto. Não vão saber fazer. Têm uma ideia do Estado como segregador de uma ordem única, unívoca, mas não sabem fazer isso. E por isso a organização da justiça raramente consegue adaptar-se a este novo paradigma de que o juiz tem que decidir-se de uma forma unívoca. Só há uma tentativa de o fazer, mas foi uma tentativa que correu mal e durou pouco tempo. É a tentativa francesa do período napoleónico de decidir que o juiz é a voz da lei. E revogar todo o direito e dizer, a partir daqui só estão em vigor os códigos, os 5 códigos de Napoleão, e o juiz é a boca que pronuncia as palavras da lei. Nada mais. Não tem mais nada a fazer. E Robespierre, o famoso Robespierre, dizia, não há coisa mais perigosa que a jurisprudência. Estava ele a referir-se à jurisprudência antiga. Porquê? Porque a jurisprudência antiga era ponderação, era iudicium, era confrontação de valores conflituais e problemáticos. Não há coisa mais perigosa. Perigosa para quê? Para a dissolução da disciplina do Estado. Que na verdade, como sabem, era um dos princípios da República Jacobina, desses curtos anos do período jacobino da Revolução Francesa. Implantar uma república realmente unida
absolutamente unida por uma só lei, por uma só vontade, que reduzisse, que obrigasse todos os cidadãos à virtude, e a virtude era o cumprimento da lei como vontade geral. A lei, vontade geral. Não há mais vontades. Há uma vontade geral. E a virtude é o cumprimento dessa vontade geral. E ao juiz não há de caber mais do que pronunciar, ser a boca que pronuncia a vontade geral, enunciada do modo geral e abstrato. Creio que com isto, o principal deste quadro poderia ser dado como terminado. Tudo isto está no texto, num dos textos que eu tenho pendurados na página de e-learning. Está mais desenvolvido. Tem para lá umas gralhas, já descobri ao fazer estes resumos. Tem para lá umas gralhas. Vocês dizem gralhas ou não? Gralhas são erros. Como é que dizem? Tão triste. Agora tenho ali uma... Bom, agora veja o Estado a imaginar-se. Não é ainda a existir, a imaginar-se. O Estado a declarar-se. Dedução cronológica, que é o principal texto político que expressa o programa pombalino de governo. Esta primeira expressão. Eu leio melhor daqui. O governo monárquico é aquele em que o supremo poder reside todo, inteiramente, na pessoa de um só homem, o qual homem, ainda que se deva conduzir pela razão, mas reparem, a razão é única, ainda que se deva conduzir pela razão, não reconhece, contudo, outro superior, no temporal, que não seja o mesmo Deus, o qual homem deputa as pessoas que lhe parecem mais próprias para exercitarem nos diferentes ministérios do governo, e o qual homem, finalmente, faz as leis e as derroga quando bem lhe parecer. Elementos aqui fundamentais. Um só homem, dirigido pela razão, mas uma razão que agora é uma razão única. Razão, antes também existia a palavra razão, a palavra ratio, mas a palavra ratio quer dizer equilíbrio. Portanto, a razão anteriormente não era única, era uma razão plural, sujeita à argumentação e à disputação. E agora não, agora é uma razão única, uma razão como a das matemáticas. Leibniz, que foi um grande jurista, foi também um matemático e um geómetra, e no fundo a ideia dele era construir o direito more geométrico, à maneira da matemática, a partir de axiomas forçosos e necessários, e através da dedução lógica chegar a conclusões também únicas, unívocas, sem discussão, certas. Depois diz ele, não só homem, qual homem, com razão. Não reconhece, contudo, outro superior no temporal que não seja o mesmo Deus, no espiritual, mas está bem, mas espiritual. Espiritual é lá longe. Quer dizer, aqui no temporal não há superior, portanto, não mais vinculação à Igreja. Lembrem-se que, não sabem com certeza, mas Portugal ganhou a sua independência no século XII através de um expediente pelo qual o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, se considerou vassalo do Papa para se libertar da dependência do Imperador de Leão, prometendo pagar ao Papa uma certa quantia em ouro por ano. Claro, nunca pagou. A dívida do terceiro mundo, é verdade, que já existia nessas alturas. Nunca pagou. Mas, teoricamente, Portugal, no fundo, tinha uma dependência em relação... Claro que isso nunca funcionou muito bem, mas o Papa depôs um rei de Portugal. O rei Dom Sancho II de Portugal foi deposto pelo Papa por ser mau rei. Bem, isto agora vem dizer, não... completa independência no temporal, ou seja, do Papa, lá no espiritual de Deus. Mas isso, enfim, isso é para quando a gente morrer, lá no futuro a gente verá. O qual homem deputa as pessoas que lhe pareceram mais próprias. Isto, a delegação, o poder como delegação. Claro que um homem só não pode fazer tudo, então tem que arranjar outras pessoas, mas essas pessoas são suas deputadas, não são mais titulares de jurisdição, são comissários. O antigo regime, o direito comum do antigo regime, distinguia entre les vrais officiers de la République, os verdadeiros oficiais da República, que tinham uma jurisdição própria, e os comissários. O comissário, como o nome indica, era alguém que eu mando numa missão e que vai lá fazer o que eu disser, mas ao qual eu, a certa altura, retiro a missão também e mando vir embora. Portanto, são meus deputados. A palavra deputado quer dizer isso mesmo. No fundo, é como se fosse eu. Vai lá fazer qualquer coisa, mas eu é que mando, posso mandar vir embora, posso-lhe mudar os termos da missão, posso mandar fazer outra coisa qualquer. Porquê? Porque ele não tem uma jurisdição. Ele não é, como antigamente se dizia, um verdadeiro oficial da República. Reparem a palavra oficial. A palavra oficial quer dizer aquele que tem um officium,
Para nós hoje um ofício é uma profissão ou é um lugar público, não é? Em que obedecemos às ordens dos nossos superiores. A palavra officium quer dizer deveres. Por isso o livro de Séneca de officiis, acerca dos deveres. Portanto, um oficial é aquele que tem certos deveres, que tem um cargo que lhe acarreta certos deveres. E seguramente nenhum desses deveres é a obediência ao superior. São deveres deontológicos, são deveres para com, quase morais, para com o próprio cargo. Ele tem deveres para com o próprio cargo ou função. Essa função dá-lhe deveres, como o ofício de pai. O pai tem certos deveres por causa do seu ofício, da sua função de pai. O ofício do rei. O rei tem certos deveres para com quem? Para com o seu ofício. Isso quer dizer que ele vai ser independente. Se o rei lhe disser faz isto ou faz aquilo e isso for contra o seu ofício, for contra a sua função, ele não deve obedecer ao rei, deve obedecer, pelo contrário, às regras do seu ofício. Portanto, agora, esta ideia de comissários ou deputados é a instauração de uma ideia nova, a ideia de delegação de poder. Poder delegado, um poder que pode ser dado e pode ser retirado. Depois, tinha o texto a seguir, é um texto de Melo Freire, o príncipe dos juristas da Universidade de Coimbra, no século XVIII, 1780, 80, ele escreve as suas lições em 1798, se não me engano, as instituições de direito civil lusitano. Bem, civil aqui no sentido de direito dos cidadãos, não é aquela distinção entre civil comercial ou civil administrativa. Civil, isto é, dos cidadãos no sentido, não é dos cidadãos no sentido moderno, é dos habitantes da República. Não um cidadão individualizado que irá nascer, mas ainda um cidadão co-envolvido numa República, que é parte de um corpo. E, portanto, isto é o direito dos cidadãos portugueses, isto é, das pessoas que estão inseridas no corpo que é a nação portuguesa, a condição ainda corporativa da sociedade. E diz ele, Pascoal de Melo, no direito supremo do imperante se contém tudo o que é necessário para a defesa da cidade e para fazer tudo aquilo sem o que não se pode obter de modo cómodo a segurança, tanto interna como externa, a salvação do povo, que é a lei suprema. De modo que agora está tudo unido num só, que tem por missão realizar a salvação do povo, que é uma só, que é a lei suprema. E a lei suprema quer dizer uma lei à qual todas estão subordinadas. Não há mais agora jurisdições que se possam opor a este interesse supremo, que é a salvação do povo. Salus populus suprema lex est. A salvação do povo é a lei suprema. E agora isto quer dizer que todos os interesses particulares vão desaparecer perante este interesse comum. Cá estamos um outro conceito totalmente novo. Agora já não é a romã. A romã, podíamos dizer, cada bocadinho da romã, cada milho da espiga de milho, tem os seus interesses próprios, eles lá estão. Mas a espiga de milho não é a farinha. A farinha é que é toda igual, não se distingue. Não. Cada grãozinho de milho é diferente de outro grãozinho de milho. E tem o seu interesse próprio, digamos assim, figuradamente. Agora ele vai transformar a espiga em farinha. É tudo igual. E tudo isto está submetido a uma única função. A salvação do todo. O todo agora consome as partes. Isto, no fundo, recorrendo à filosofia mais alta, o que está aqui, na verdade, em causa é uma diferente concepção da relação entre o todo e as partes. No antigo regime, o todo não consome as partes. O bem do todo não consome o bem das partes. De modo que o bem do todo há de ser a melhor harmonização do bem das partes. Porque cada parte mantém o seu bem próprio. Agora, outra visão do mundo, repara que aqui estamos em visões assim, espécie de visões categoriais do mundo, muito, muito profundas, muito vastas. Agora, o bem do povo consome o bem das partes. Não há mais bem das partes, o bem do povo não, o bem do todo consome o bem das partes. Não há mais bem das partes, há bem do todo. E isso naturalmente vai afetar as partes. Mas as partes agora são partes de um todo, não são mais do que isso. Não têm identidade, não têm jurisdição. Há uma única jurisdição, e essa jurisdição é ditada pelaquela lei suprema que é a salvação do povo. Bem, agora aqui uma coisinha que não vou
gastar. Bom, é neste pé que nos encontramos nos finais do século XVIII. Nos encontramos em Portugal e no Brasil. Porque, se forem ver quem eram estes líderes, esta inteligência que saía dos bancos da Universidade de Coimbra, quer da Faculdade de Leis, quer da Faculdade de Cânones. Bem, eram muitos portugueses, mas eram muitos brasileiros. Um aluno meu que defendeu um doutoramento em Paris do ano passado, que agora por acaso escreveu um monte a dizer que vai ser publicado em França, sobre carreiras de magistrados formados em Coimbra e depois colocados nos vários tribunais do Reino, desde a relação de Goa até a relação do Rio de Janeiro da Bahia. Tem cálculos acerca da origem dos estudantes de Coimbra e depois da origem dos magistrados da Croa. Bem, e um número muito apreciável é de brasileiros. E se realmente formos listar estes grandes nomes, alguns ou são brasileiros ou tiveram uma passagem pelo Brasil. Portanto, isto, no fundo, tem a ver com Portugal, tem a ver com o Brasil. José da Silva Lisboa, Silvestre Pinheiro Ferreira, Tomás António Gonzaga, Francisco de Melo, Francisco de Lemos, que foi reitor reformador da Universidade de Coimbra, homem de mão de Pombal, um homem que teve este importantíssimo cargo de reformar a Universidade de Coimbra, ser reitor reformador, e foi reitor reformador desde 1772, e ainda tinha o título de reitor reformador em 1808, 1810 ainda. Portanto, é um homem, e esse homem era brasileiro. Portanto, há aqui uma elite cultural que é brasileira, uns nascidos brasileiros, neste sentido, nascidos no Brasil, nascidos em Portugal. E é muito curioso que, de facto, o Brasil tem um importante número de bacharéis em Direito por Coimbra, e alguns dos quais depois têm uma carreira literária importante. São autores de projetos constitucionais, como, por exemplo, Dantas Pereira, depois há outros que não eram brasileiros, mas estiveram cá, Manuel de Portugal e Castro, que foi governador de Minas, se não me engano, fez um projeto constitucional também. Portanto, enfim, estamos a falar de Portugal, estamos a falar do Brasil. E estas obras, no fundo, aqui tiveram influência, como em Portugal tiveram influência até muito tarde. As obras de Pascoal de Melo Freire tiveram influência em Portugal e no Brasil até muito tarde, até praticamente à codificação civil. Se lerem quer civilistas portugueses, quer civilistas brasileiros. Penalistas menos, porque penalistas, há um Código Penal, embora falhado, português em 1837, embora falhado o Código definitivo é de 1852. No Brasil há um Código Penal também por volta de 1837, se não me engano, ou 30 e tal. E, portanto, no direito penal a coisa acaba mais cedo. Mas no direito civil, Melo Freire é citado abundantemente até o Código Civil Português é de 1867. É citado abundantemente e muitas vezes elogiosamente. Porquê? Bem, porque em Melo Freire encontram uma série de coisas que realmente são modernas e que vão fazer parte do património de ideias que vai influenciar o constitucionalismo. Uma delas é o caráter artificial e voluntário da ordem. Realmente o constitucionalismo moderno, do século XIX, em parte baseia-se nisso. Baseia-se na ideia de que o povo soberano reúne e faz uma Constituição onde diz como é que quer viver em sociedade. E esta Constituição não é senão o produto da vontade, de uma vontade constituinte. O abate Sieyès lá distingue entre poder constituinte e depois poder legislativo, mas de qualquer modo, o poder constituinte ou o poder legislativo são vontade geral. Portanto, a Constituição, ou seja, a maneira de viver na cidade, é o produto de uma vontade. Ao contrário do que vimos, agora já não vimos, já não está lá, do que vimos antigo, a maneira de viver em sociedade era um produto da natureza, uma natureza que se revelava na tradição. A gente olhava para uma sociedade e via-lhe a Constituição. Como nós olhamos para um corpo e vimos a sua Constituição. É magro, é gordo, é franzino, é corado, é descorado, é violento, é calmo, enfim. Olhava-se. E isso muda. Naturalmente que a minha Constituição, quando era pequenino, não era a Constituição que tenho agora. Quando era mais novo, não era, infelizmente, felizmente,
infelizmente é que já não é, a Constituição que tinha quando tinha 20 ou 30 anos. Portanto, a Constituição agora muda, mas muda naturalmente também. Isto é, eu não me deito novo e acordo no dia seguinte velho. Não, isto vai mudando, vai aparecendo um cabelo branco, depois outro cabelo branco, depois mais outro, depois ficam mais brancos que pretos. Pronto, e cada um tem a sua Constituição. Agora, uma coisa é certa, os cabelos não passam de brancos para pretos, passam de pretos para brancos, não é verdade? As pessoas não ficam, a não ser naquele filme recente, não vão de velhos para novos, vão de novos para velhos. De modo que a Constituição é evolutiva, mas é evolutiva dentro de um padrão de evolução, que é um padrão de evolução natural. Agora, a Constituição é uma vontade. E aqui podem acontecer realmente coisas espantosas, pode acontecer de um dia para o outro mudar a Constituição. Muda a maneira de viver a sociedade. É a monarquia, passa a república. Há um parlamento, deixa de haver um parlamento. Tem 2 câmaras, passa a haver uma câmara. Porque tudo isto é conseguido a golpe de vontade, digamos. Vontade dada pela vontade eleitoral e depois dada pela vontade das votações nas câmaras. Em segundo lugar, a ideia, também aparece em Melo Freire, quer nas instituições de direito civil, quer que depois já vamos falar, amanhã talvez, num projeto de codificação que se empreendeu em Portugal em 1786, a Constituição e as leis têm que ser escritas. E porquê é que têm que ser escritas? Por uma questão de certeza. Porque se não são escritas, lá virão os juristas. Interpretado de uma maneira, interpretado de outra, e um é o direito romano, e outro é não sei o quê, e outro é o costume, e outro é a boa razão, e outro é isto e é aquilo, e ninguém se entende. Portanto, tem que ser pôr preto no branco, para que as coisas fiquem claras. As leis têm que ser, e por isso é que a lei é melhor que as outras fontes de direito. Claro que a doutrina também é escrita. A escrita não salva tudo. Tem que ser escrita e dotada de uma autoridade de mando. E isso é a lei. A lei é escrita e dotada de uma autoridade de mando. Escrita não salva tudo, a doutrina também é escrita e, no entanto, não salva tudo. Bem, é melhor que o costume, porque o costume não se sabe bem como é que é. Uns dizem que é de uma maneira... É sempre um bocadinho melhor. Mas, claro, quando há 50 autores que dizem coisas diferentes, às vezes é preferível o costume. Portanto, escrita e dotada de um poder de autoridade. E Melo Freire insiste muito nisso. A lei tem que ser escrita, idealmente deve ser codificada. Porquê codificada? Por 2 razões. A codificação é entendida como um sistema axiomático, dirigida por grandes princípios, que se desdobram em princípios menores e menores e menores, e aquilo constitui tudo um elemento sistemático. O que dá uma enorme segurança é que não se pode mexer numa peça sem mexer no todo, e mexer no todo é uma coisa complicada. É como um carro monobloco, não é? Já sabem, quando partem um bocadinho do farol, vão à garagem e o garagista diz: tem que substituir a parte da frente toda do carro. Nós não ficamos nada contentes, mas realmente o carro é sistemático, não é verdade? Não podem pôr ali uma coisinha, um remendo, antigamente, não é? Que se punha um vidrinho, com arame, diz que os portugueses com arame e um bocadinho de lata, que faziam tudo. Agora já não, português com um arame e um bocadinho de lata já não faz nada. Tem que substituir o farol todo. Um risquinho no para-choques. Antigamente, bate chapas e tal. Agora não, arranca para-choque fora, porque aquilo é de fibra de vidro, não sei o quê, põe para-choque. Mais difícil, muita gente deixa andar o para-choque, como eu, deixa andar o para-choques riscado, porque já sei que mais tarde vou riscá-lo outra vez e tal, deixa andar riscado. Até o para-choque cair, tanto risco, não é verdade? Que até lá uma certa beleza ao carro. Ora bom, o código é assim, o código é sistemático. Sistemático quer dizer duro, quer dizer, as peças têm uma com outra, como as construções antissísmicas, não é? Tem aquela armadura de aço, e aquela armadura de aço não deixa cair os bocados. Em segundo lugar, o código é tendencialmente perpétuo. Não se faz um código por uma coisinha. Bem, hoje em dia já se faz. Hoje em dia é o código de, sei lá, dos valores imobiliários, é o código académico, sei lá. Mas antigamente não. Fazia um código civil. E mesmo no código civil, era o direito civil todo. Nada mais, nada menos. Todo direito civil. Claro que aquilo para mexer em todo direito civil, aquilo aguentava muitos anos. Portanto, assim, vejam, o Código Português durou de 1867 até 1966. O vosso já vai em 1917 e ainda não se fala em mudar, pois não? Ou já? Já mudaram. Pronto, já mudaram. Os franceses é que nisso são fantásticos.
1804, já vamos em 2009. Hein? São 205 anos ali. De modo que o Código é tendencialmente perpétuo. O Código está-se a legislar para a eternidade. Tanto assim que as coisas que são passageiras não se põem no Código. Por exemplo, nem o Código Português. E, no entanto, por um ano ela ainda existiu. Nem o Código, eu vou ser mais tarde. O Código Português foi promulgado, como disse, em 1867. A escravatura foi abolida em 1868. Não se fala de escravos no Código. Fala-se da capacidade civil. Era normal que lá viesse. Bem, há uns que não têm. São escravos. Mas o Visconde de Seabra e outros autores que participaram na discussão do Código, um dos quais Teixeira de Freitas, diziam, bem, isto não deve ir no Código, isto é uma coisa transitória. Isto é uma coisa que vai acabar, e vai acabar pela evolução própria, pelo progresso. Uns diziam mais tarde, outros diziam mais cedo, mas é uma coisa que não vai ficar para sempre. É uma coisa transitória. Portanto, isso não deve ir no Código. Como há outras coisas de direito civil que não vêm no Código, porque são consideradas coisas transitórias, que não vale a pena pôr nos códigos. De modo que, escrita, codificada, para dar ainda mais certeza, unidade, permanência. A ideia, como as leis físicas. O Código da Natureza não muda. Bem, de vez em quando lá vem o Einstein e muda o Código da Natureza, mas em princípio aquilo não muda. O Código da Matemática, o Código da Aritmética, não muda. Já perdi. Terceiro lugar, outra das coisas modernas em Melo Freire, e que, no fundo, faz parte desta cultura de fim de século, individualismo. Bem, Melo Freire é um individualista, de facto. Até na própria origem do poder. Quando ele fala da origem do poder, refere-se a um contrato que os portugueses fizeram com o primeiro rei de Portugal, aí que o elevaram ao trono e estabeleceram as leis da sucessão. Era a única coisa que ele achava que fazia parte do contrato. Era aquela dinastia, os portugueses concordaram que aquela era a dinastia, encabeçada naquele rei, e que a sucessão do trono se fazia desta maneira. E por isso é que ele achava que as leis fundamentais eram apenas isto, nada mais do que isto. Porque nada mais se tinha decidido nesse conclave, nessa assembleia lendária e hoje sabe-se que não existente, que seria realizada em Viseu, uma cidade do interior de Portugal, lá, enfim, em 1130 e tal. De modo que, mesmo na origem do poder, ele é individualista. Claro, muitos outros à altura dizem, qual é a origem do poder? Continuam com a ideia, o poder vem por graça divina. Bem, isto não é uma explicação individualista. Outros dizem, o poder vem da tradição. A França sempre teve estes reis destas famílias, de suceder umas às outras, estão habituados, digamos assim, pondo isto em linguagem muito corrente, estão habituados a esta hegemonia, a reconhecer esta gente, estas famílias como famílias reais. Isto mostra-se pela tradição, também não é uma justificação individualista. Agora, Melo Freire é claramente um contratualista. E o contratualismo pode dar absolutismo, pode-se entender, bom, os portugueses fizeram este contrato, e este contrato foi que, para sempre, para todo sempre, esta há de ser a dinastia, e as leis de sucessão são de ser estas. E feito este contrato, acabou-se, todos estiverem de acordo, em que o contrato é definitivo, é para sempre, não há mais a alterar, e isto dá, se no contrato não vier nenhumas cláusulas de limitação, se no contrato vier que o rei é puro, e é que puro, isto é, absoluto, que não tem nenhumas limitações, aquilo é o contrato, e não há que fugir dali. Melo Freire tem uma posição realmente contratualista. Isto são as novidades de Melo Freire. Agora, portanto, passam esta geração, em que ele, de facto, é muito influente, passam esta geração toda de intelectuais dos finais do século XVIII e depois dos princípios do século XIX. Agora, há coisas em que ele é tradicionalista. Por exemplo, Melo Freire, apesar de individualista em certas questões, isto é uma atitude muito própria daquela época, é corporativista noutras. Isto é, ele continua a pensar que a sociedade tem corpos independentes. E que, embora saliente, realce mais a posição preeminente do rei, a esfera da ação, digamos, absoluta do rei, embora diga que não tem limites no interior ou assim qualquer assim do género, ele continua, nas suas instituições, a ensinar que a família tem uma jurisdição, que as câmaras têm uma jurisdição, que há gradações dos súbditos. Os nobres não são iguais aos eclesiásticos, têm
uma jurisdição especial, os eclesiásticos têm uma jurisdição especial, o povo tem uma jurisdição especial. Os indivíduos pertencem a Estados. Estados, isto é, grupos caracterizados por uma certa função social. E essa função, cá estamos outra vez na ideia do ofício, essa função atribui-lhes certos direitos e certos deveres. E contra isso o rei não pode nada. Como diziam os juristas anteriores, o rei não pode transformar rodas em quadrados, circunferências em quadrados. Quer dizer, há coisas que são contra a possibilidade do rei. O rei não pode dizer que uma circunferência é um quadrado, ou que um quadrado é uma circunferência. Há uma lógica das coisas. A família tem uma lógica das coisas. O rei não pode dizer, apesar de, enfim, daquilo tudo que Miguel Freire diz do rei, o rei não pode dizer, bom, daqui para diante, na família quem manda é a mãe. Não pode. Isso seria transformar uma circunferência num quadrado. A função da mulher não é essa, não é mandar, é obedecer. Isso, desculpa, não, as coisas são como são. Está escrito logo no Gênesis. Deus criou a mulher para ser companheira do homem. Não foi para... Essa é a sua função e o seu ofício. E depois tem aquela coisa de pôr, que eu acho um bocadinho chata, de pôr o pé em cima da cabeça e como se põe em cima da cobra. Os padres hoje já não leem isso. Mas está lá, está lá. Agora com o Alexandre, com o 16, vão começar a ler. Mas, de modo que, não, Freire nisto ainda é contemporizador como sociedade corporativa. Ria-se. E sendo contemporizador como sociedade corporativa, não pode deixar de ter que aceitar uma concepção jurisdicional do poder. O que é que eu quero dizer com isto? Há direitos, se há uma sociedade corporativa, há direitos diferentes. Há direitos que não podem ser reduzidos a um só. Apesar de tudo o que ele diz no princípio. Não podem ser reduzidos a um só. Que têm que ser equilibrados. Que têm que ser ponderados. Como nós diríamos hoje. Isso é uma função de quem? Quando há direitos em conflito, qual é o órgão que é competente para decidir acerca destes conflitos de direito? A Justiça. E, portanto, a Justiça continua a exercer, neste modelo híbrido, uma função importantíssima. Porque é a Justiça que vai, quando há checks and balances, quando há equilíbrios e contrapesos e controles, realmente isso tem que se romper para algum lado. E quem vai romper? Por exemplo, na common law, o Poder Judicial. E no antigo regime, quem vai romper estas fricções, estas oposições entre jurisdições diferentes? Os tribunais, a função judicial. E por isso é que se costuma dizer que o Estado do antigo regime é um Estado jurisdicionalista. E que realmente, agora, esta visão que se está a impor é o fator que vai destruir, quebrar a concepção jurisdicionalista do poder. Isto agora não vai ser mais resolvido, os conflitos de valores não vão mais ser resolvidos pelos juízes porque eles deixam de existir. E, portanto, os juízes os juízes vão deixar de estar no centro da política, no centro do Estado. Eles agora estão encarregados de aplicar de uma forma unívoca, de uma forma segura, certa e não invariável, de aplicar o único direito às situações. E entende-se que isto se pode fazer agora não através do judicium, de andar a ponderar valores, mas através de um silogismo. Premissa maior é a lei, premissa menor é o caso, sentença é a conclusão. Bom, que horas são? Que horas são, por favor? Temos 20 minutos. 20 minutos. Queria agora, para que isto não pareça tudo muito abstrato, dizer-lhes que isto que eu acabo de dizer não se encontra apenas nestas coisas teóricas. Depois há as tais mediações.
Isto vai se traduzir em leis. E a lei fundamental em Portugal e também no Brasil e em todas as colónias portuguesas, mas claro, digamos, as mais importantes para este efeito seria o Brasil e porventura a Índia, onde havia uma relação também, mas que é muito mais pequena, e aí tinha foros especiais que tornavam a Índia numa sociedade mais corporativa do que a brasileira, porque aí havia foros dos hindus, isto é, das populações com religião hindu, dos mouros menos, portanto aí aí o corporativismo era mais claro, porque além daquelas comunidades que existiam na metrópole e que eventualmente existiriam no Brasil, famílias, conselhos, existia ainda comunidades nativas com uma autonomia jurisdicional que lhe tinha sido concedida logo no século XVI. Logo em 1526, Afonso de Albuquerque dá um estatuto aos hindus, deixando-os reger por seus próprios direitos, com os seus próprios magistrados, portanto, mais um elemento corporativo. Ora bom, em 1769, período Marquês de Pombal, sai uma lei, a Lei da Boa Razão, de 19 de agosto, que vem remodelar as fontes de direito. De uma forma muito hábil. Porque, na verdade, as palavras não são muito diferentes das palavras que regulavam esta questão. O que é direito? Na verdade é isto. Quais são as fontes de direito? Onde é que está o direito? Já vinha nas ordenações, desde as ordenações afonsinas, do século XV, manuelinas, do século XVI, e depois filipinas, do século XVII, e que vigoraram no Brasil até 1917. E já lá vinha. Mas o Marquês de Pombal dá aqui uma voltinha. E uma voltinha bastante significativa. Por um lado, em que sentido? Naqueles sentidos que vimos anteriormente. Tentar debelar ao máximo o pluralismo jurídico. Reduzir ao máximo o direito ao direito do Estado. Mas vejam as dificuldades que isto tinha. Para já tenham esta ideia. O direito do Estado, o direito do rei, a lei, era uma parcela mínima do ordenamento jurídico. Se formos a ver, enfim, as estatísticas nem se podem fazer assim com exatidão, mas se formos a ver, digamos, o conjunto do ordenamento jurídico do antigo regime, o chamado ius comune, é direito comum, 5% talvez seja constituído pela lei, o resto é constituído por doutrina, sobretudo por doutrina. Os grandes juristas, os italianos, do século XIII, XIV, depois XV e posteriores daí. As decisões dos tribunais, os assentos dos tribunais, assentos são decisões com caráter vinculativo para o futuro. Bom, o que é que ele vai dizer? E os costumes? O que é que ele vai dizer? Bem, sobre os costumes vai dizer o seguinte: os costumes só são válidos se tiverem 100 anos de existência, se não contrariarem a lei e se forem conformes à boa razão. Bem, com isto matava-os todos. Ou com bactérias ou com vírus, matava-os todos. Porque ou não tinham 100 anos, ou eram contrários à lei, ou eram contrários a uma coisa que não sabia bem o que era, mas que era uma palavra que já vinha nas ordenações, a boa razão. Ele utiliza uma palavra antiga. Só que com um significado totalmente diferente. Agora a boa razão é a nova razão. A nova razão matemática, geométrica, e ele explica depois o que é, mais adiante. A boa razão são aqueles princípios que são adotados nas modernas nações cultas e civilizadas da Europa. Está esclarecido. Era a França, era a Inglaterra, era a Toscana, era a Prússia, era a Áustria. Já não era aquela boa razão antiga, que eu não tenho muito tempo para explicar o que era. Na boa razão antiga era o equilíbrio. A bondade era a qualidade daquele que era capaz de compreender a complexidade do mundo. Portanto, a boa razão era a razão complexa, a razão que tomava tudo em consideração. E agora, não é nada disso. A boa razão é a nova razão única. E ele alimentava a esperança, que depois se veio a ver que não era assim tão realista como isso, que as nações cultas e civilizadas da Europa, que afinavam todas pelo mesmo padrão. E, portanto, que em certas matérias, que ele dizia quais eram, as matérias políticas, económicas, militares, comerciais, etc., que a legislação inglesa, a legislação francesa, a legislação da Toscana, a legislação austríaca, a legislação prussiana, mais ou menos afinavam pela mesma coisa. Portanto, para que, enfim, não era um grande limite, mas pior era deixar tudo no vago. Para que os juristas soubessem mais ou menos o que era boa razão,
para poderem ver quais eram os costumes válidos ou não válidos, ele tentava, como se diz em Portugal, densificar um bocadinho mais a ideia de boa razão. Dizer, o que é boa razão? Olha, são as leis da Prússia, da Áustria, da França, etc. Não era ainda grande coisa, porque entre estas leis vem-se a verificar que havia semelhanças, que havia diferenças. Bem, mas era melhor que deixar tudo no vago de boa razão, porque não faltariam juristas que iam aplicar boa razão com o sentido que ela tinha no período do ius comune, do direito comum. Bom. Segundo lugar, em relação ao direito canónico. O direito canónico não é para os tribunais civis. O direito canónico é para os tribunais eclesiásticos da Igreja. Claro, não é capaz de acabar com o corporativismo. Isto não acaba com o corporativismo, porque continua uma corporação importantíssima, a Igreja, a ter uma autonomia jurisdicional. E muito vasta. Todas as matérias de casamento, por exemplo. E outras matérias que não eram casamento, eram do domínio do direito canónico, eram julgadas em tribunais canónicos. Portanto, há aqui uma tentativa, mas é uma tentativa que não vai até o fim. Seja como for. Nos tribunais civis, os juízes não vão aplicar mais direito canónico. E antes isso podia acontecer. Depois, o direito romano. Bom, o direito romano é um mundo. O direito romano é um bocado como a Bíblia, de lá tira-se tudo. Quer dizer, lendo uma parte ou lendo outra, pode-se justificar a Inquisição ou pode-se justificar a tolerância. Tudo depende do... Pode-se justificar a igualdade entre os sexos, pode-se justificar a família patriarcal. Pode-se justificar uma coisa, pode-se justificar outra. O direito romano é a mesma coisa. Puxando por um lado ou puxando por outro, tudo mais ou menos pode justificar com o direito romano. E ele então vem dizer o direito romano, mas atenção, para já, o direito romano que está nos textos romanos. Não é agora virem-me cá puxar por um jurista italiano, por um Bartolo, um Baldo, ou um Acúrcio, ou um Tibério Décio, ou seja, quem for, o jurista italiano, ou francês, ou do século XV, ou século XVI, ou século XIII e tal, e realmente dizerem que aquilo que é direito romano. Não, direito romano é aquilo que está no Corpus Juris Civilis. Bem, não era tudo, mas já não era mau. Pelo menos tinham alguma amarração, se estivesse no Corpus Juris, já não valia. Que Bartolo tivesse dito, irrelevante, porque ele diz, aliás, expressamente, ao contrário das ordenações, aí ele afasta-se claramente das ordenações, as ordenações diziam, bom, se não houver direito romano, aplicam-se as glosas da Curso e os comentários de Bartolo. E ele agora diz, Bartolo e Curso, fora. Acabou. Só os textos estiveram no direito, no próprio Corpus Juris Civil, Corpo de Direito Civil. Portanto, toda a tradição romanística, nomeadamente a glosa da Curso, que é do século XIII, ou os comentários de Bartolo, que são do princípio do século XIV, tudo isso desaparece como a opinião comum dos doutores, que aparecia nas ordenações manuelinas e depois nas filipinas, isto é, a opinião comum dos doutores que tivessem escrito depois de Bartolo. Bem, era toda a gente. Só a fixação do que era a opinião comum dos doutores já era complicado. Portanto, isso agora desaparece. É só o que estiver nos textos. Consegue restringir um pouco. O quê? O arbítrio dos juízes. O arbítrio dos juristas. Na verdade, a grande luta que aqui se está a dar é entre uma concepção legalista do Estado e uma concepção jurisdicionalista. Na concepção legalista, a lei é que marca. Na concepção jurisdicionalista, como vimos há pouco, é a ponderação dos juristas que marca. Ele aqui está a tentar tirar espaço aos juristas, à interpretação jurídica, e concentrar tudo na lei do Estado. Tanto assim, quando há problemas de interpretação, ele diz, bom, se houver problemas de interpretação, nada de se pôr aí para aí inventar, ponha o problema ao monarca, e o monarca decide. No fundo, ele vai fazer, isso mais tarde, no período da Revolução Francesa, far-se ao mesmo, o chamado référé législatif. Quando houvesse uma dúvida, referia-se à Assembleia Nacional, os juízes pediam à Assembleia Nacional para decidir essa dúvida, e ele agora está a fazer o mesmo, tirar espaço aos juristas e dar espaço à lei. No fundo, é esta a grande... Agora, esta decisão fica um pouco perdida, e fica um pouco perdida porque os juristas continuam a ter um grande espaço, uma grande latitude de manobra. Quem ler um manual de direito constitucional ou outro, da primeira metade do século XIX até o Código Civil, e for ver quem cita, quem é citado, bem, a confusão é enorme, porque citam textos de direito romano, já não citam Bartolo, alguns ainda citam Bartolo, já citam textos de direito romano, citam o Código Civil,
citam o Código Prussiano, o Allgemeine Landrecht, de 1794, citam o Código da Toscana, de 1786, citam o Código da Áustria, do mesmo Leopoldo, mas que depois foi imperador da Áustria, 1787, citam uma série de códigos e no fundo, citam-nos um pouco de acordo com as opções de cada um. Portanto, os juristas conservam uma enorme capacidade, apesar de tudo, de fabricar soluções. E, portanto, o Estado continua a ser jurisdicionalista. Quando digo juristas, digo juízes também. Um juiz vai decidir, não a partir de uma regra única, mas a partir de uma soma muito, muito vasta, apesar de tudo, de regras. E agora reparem, quando o Marquês de Pombal se preocupa a dizer o que é boa razão, porque ele estava lá preocupado com aquela, bem, não seria ele, seriam os juristas que eu considero. Boa razão, isto é um bocado vago. O que é que ele diz da boa razão? Agora o quadro apagou-se. Também se me apagou. Diz, ou aquela boa razão que consiste nos primitivos princípios que contêm verdades essenciais, intrínsecas e inalteráveis que a ética dos mesmos romanos havia estabelecido e que os direitos civil e natural formalizaram para servir de regras morais e civis entre o cristianismo, isto é, axiomas, princípios, como ele aqui diz, ou a boa razão consiste nos princípios primitivos, axiomas, que já vinham dos romanos e que depois eram tão bons que, apesar dos romanos não serem cristãos, também serviam para os cristãos. Portanto, sinal, serviam para os romanos, que eram pagãos, serviam para os cristãos, que eram cristãos, o que é que se conclui? Serviam para todos os homens. Então, serviam para um budista, serviam para um maometano, serviam para toda a gente. Portanto, eram verdadeiros princípios da razão, que seria uma coisa comum e igual para todos os homens. Não eram muito sensíveis ao multiculturalismo, esta gente. Ou aquela boa razão que se funda nas outras regras que do universal consentimento estabeleceu o direito das gentes, isto é, pois há umas que não derivam dos primeiros princípios, não são axiomas, mas toda a gente aceita. Enfim, um inglês, um francês, os comerciantes sobretudo, aceitam estas regras todos, o direito diplomático, é feito estas regras de direito das gentes, não se prende os embaixadores, não se mata os embaixadores, as tréguas são respeitadas, as coisas toda a gente, os tesouros, ou os tesouros de barcos perdidos no mar pertencem ao rei, ao senhor da terra onde derem à costa, portanto, coisas destas que todos os povos aceitam, mais ou menos, e ele, quando diz todos os povos, naturalmente está a pensar, numa perspectiva etnocentrista, está a pensar nos povos ali, da bacia do Mediterrâneo, não está a pensar nos chineses, não está a pensar nos japoneses, é aquele contexto que era considerado como, digamos, o núcleo racional da humanidade. Ou aquela boa razão, reparem, que se estabelece nas leis políticas, económicas, mercantis e marítimas que as mesmas nações cristãs têm promulgado com manifesta utilidade, sossego público, estabelecimento da reputação e aumento dos cabedais dos povos. Isto é, depois, além disto, desde que é aceito por toda a gente, aquelas leis que significam progresso. Isto é, que as nações mais progressivas têm adotado com bons resultados. Fomento do comércio, riqueza dos povos, aumento dos cabedais dos povos, etc, etc. Isto são a tal boa razão. Mas já estão a ver que, apesar de tudo, não se trata de critérios muito unívocos e que aqui permanece um grande espaço para uma ponderação e para uma jurisdicionalização das decisões. Não estamos ainda no estado do império da lei, do princípio da legalidade. A lei aqui continua a ser uma coisa fraca. Reparem, a lei portuguesa aqui tem que concorrer com o quê? Com a boa razão, com a lei da França, com a lei da Toscana, com a lei da Prússia, com os princípios do direito das gentes, com princípios de direito romano considerados como axiomáticos. Não há princípio de legalidade, ou seja, ainda falta muito para construir. O Estado está anunciado. Está anunciado, o programa está anunciado. Agora falta realizá-lo e ainda estamos muito longe de o realizar. Deixem-me só ver se fico aqui e realmente fico aqui. A boa razão, o equilíbrio que reside na natureza das coisas fez com que, no fim da hora, eu terminasse um capítulo.